Olá pessoal, meu nome é Carlos Gustavo, sou engenheiro agrônomo, prestador de serviço para o ATEG Senar Santa Catarina, e hoje a gente está aqui em Santa Rosa de Lima, capital nacional da meliponicultura, para falar um pouco sobre o manejo em abelhas sem ferrão. A gente vai falar sobre a alimentação suplementar energética, que é tão importante, que é crucial para a manutenção das colônias durante todo o ano. A criação de abelhas sem ferrão é um arranjo produtivo que beneficia tanto o meio ambiente quanto a economia local. E ela oferece uma incrível oportunidade para os produtores, para que eles possam produzir mel, própolis e cera, os quais são produtos diferenciados, se vendidos em natura, porque eles mostram uma imensa variedade de cores, paladar, texturas, ou ainda eles podem ser matéria-prima para o que a gente chama de meliprodutos, como biocosméticos, hidroméis, ingredientes de bebidas e alimento em geral. Existem dois tipos de alimentação suplementar, alimentação proteica e alimentação energética. A gente vai falar hoje da alimentação suplementar energética. Ela pode ser feita com mel de apis mellifera, com mel de apis mellifera diluído, mas eu gostaria de mostrar para vocês um tipo de receita muito mais simples, que é o xarope de água com açúcar. Esse xarope ele é uma receita clássica, que é feita por todos os meliponicultores e sempre dá certo. Fazer o xarope é bem simples. Você vai precisar de apenas dois ingredientes basicamente: água e açúcar. E uma panela com fogo para poder esquentar, diluir o açúcar. E misturar ele o tempo todo até que esse açúcar dilua, na proporção sempre de 1 para 1. Aqui eu estou usando 500 gramas de açúcar e meio litro de água. Você vai estar mexendo isso daqui por alguns minutos e tão logo esteja diluído, comece a ferver, você pode parar e esperar esfriar. Nunca é bom alimentar as abelhas com xarope quente. O xarope ele sempre não pode estar frio nem quente, tem que estar em temperatura ambiente. Após uns 8, 10 minutinhos, você vai reparar que o açúcar diluiu completamente. E aqui está pronta a nossa solução. Uma dica que pode ser interessante é a gente adicionar um limão para cada litro de xarope. No caso aqui tem meio litro de xarope, eu vou colocar meio limão. O limão ele tem o potencial de fazer com que o xarope ele dure mais tempo. Tá? Se você tem a opção então de armazenar esse xarope, tá? E além disso, ele corre menos risco de fermentar lá dentro da colônia. Depois disso feito, a gente pode pegar o xarope que já está em temperatura ambiente e colocar num vasilhame. O vasilhame pode ser de vidro ou de plástico. No caso aqui a gente tem uma garrafa PET. E tem que ser da melhor forma, da maneira mais prática para que você possa administrar isso lá no meliponário, nas colônias. Uma outra dica é você pode utilizar também, se a tua intenção é produção de mel, você pode utilizar corantes alimentícios nesse xarope, para que ele possa ser monitorado e para que quando você for coletar o mel, você não colete xarope, colete somente o mel mesmo que as abelhas produziram. Um outro aspecto importante é a gente fornecer alimentadores internos que possam caber dentro das colônias de acordo com cada espécie que a gente esteja tratando. E a gente também não pode esquecer de colocar suporte para que elas venham a subir, para que elas não se afoguem no xarope que você colocou. Por isso que a gente coloca às vezes galho de árvore seco, de preferência aqueles que não vão apodrecer dentro do ninho, ou também palitos diversos, como esses aqui, palitos de picolé, que você encontra facilmente. A outra opção também para espécies muito diminutas é você utilizar a tampinha da garrafa como alimentador. Existem 4 situações que a gente deve estar atento para interferir e ajudar as abelhas na suplementação energética. Primeiro é quando o meliponário está localizado em locais que não favorecem, não tem florada todo o tempo, como locais urbanos, ou então, mesmo que sejam locais rurais, que seja dominado por monocultura principalmente, onde você não tem floradas constantes, a gente tem que estar ali administrando suplemento energético. Uma outra situação é quando você acaba de fazer a operação de multiplicação ou divisão das colônias. Também ali precisa de atenção para estar deixando as abelhas alimentadas.
Já a terceira situação é quando a gente faz a colheita do mel e você tem que suprir as abelhas com um suplemento energético para que ela consiga atravessar entre safra. E uma quarta e última situação é quando você tem a possibilidade de estar implementando esse xarope lá no início da primavera, para ela conseguir um arranque energético para fazer cera e para ir buscar o néctar e pólen nas flores que estão se abrindo. A gente vai fazer a alimentação dessa colônia que foi recém-dividida. Essa aqui é uma Melipona mondori, que é a urussu amarela, que é o ninho de cria dela, e aqui os potes de alimento. Os potes já estão com um pauzinho aqui, e a gente... Essa é uma abelha que responde bem, que ela come bastante, então você pode encher os potes. Depois de 24 horas você pode dar uma olhada se os potes estão sendo esvaziados, é sinal que a colônia está recebendo bem o xarope, está comendo bem e ela pode ser alimentada semanalmente, por exemplo. É necessário monitorar as abelhas, as colônias, sempre para ver se elas estão precisando de alimento. Agora a gente está no início da primavera, no final do inverno, então a gente encontra abelhas como essa com os potes abertos. Isso pode mostrar, pode denotar que elas estejam com fome e elas estão precisando, portanto, de suplementação energética. Nessa colônia de Guaraipe, por exemplo, a gente tem uma situação típica de carência alimentar, onde elas estão com os potes abertos, tá? E a cera está bem ressecada. Isso é sintoma clássico de que elas estão precisando, elas estão com fome, estão precisando de alimentação suplementar. Portanto, pessoal, não existe alimento melhor do que aqueles que as abelhas buscam na natureza. E no mais, espero que esse vídeo tenha ajudado você a esclarecer suas dúvidas quanto ao alimento, quanto à suplementação alimentar das abelhas sem ferrão. Até a próxima!